Em 1984, uma menina chamada Isabela desapareceu misteriosamente no orfanato Santa Amélia, no interior de São Paulo. O caso foi arquivado. Quase 40 anos depois, uma fita VHS encontrada em um armário abandonado reacendeu o horror esquecido. O que mais me chamou a atenção foi que nenhum registro oficial da menina existia, como se ela nunca tivesse estado lá. Fundado em 1927, o orfanato já acumulava denúncias de maus tratos e desaparecimentos não explicados muito antes de Isabela sumir. Santa Amélia era conhecido entre os moradores como um lugar assombrado. Ninguém queria trabalhar lá. Isabela foi uma presença invisível nos arquivos do orfanato. Não havia ficha médica, matrícula ou sequer uma fotografia dela. Ela aparecia nas manhãs. Ninguém sabia quem a deixava, mas sempre estava lá. A fita VHS chegou em um envelope sem remetente. Dentro, uma gravação perturbadora feita dentro do quarto 7. Foi como se a fita estivesse esperando para ser vista, e ela não gostou quando a ligamos. O quarto 7 foi lacrado em 1985, mas o vídeo mostra claramente alguém ou algo se movendo lá dentro. Era proibido ir lá. A chave sumia, a fechadura trocava sozinha. Juro. Na marca de 3:17 da fita, uma silhueta infantil aparece ao fundo do quarto. Ela não reage à câmera, apenas observa. Não há cortes, não há edição. A figura está lá, mas não projeta sombra. Isso não faz sentido técnico algum. Três semanas depois, uma segunda fita foi deixada na sede da equipe, com a mesma etiqueta, quarto 7. Nós não divulgamos o endereço. Ninguém sabia onde estávamos trabalhando. A segunda gravação trazia sons, sussurros, vozes chamando por alguém chamado Isa. As imagens não mostravam ninguém no quarto. Quando filtrei o áudio, tinham pelo menos 3 vozes, mas nenhuma batia com padrões humanos conhecidos. Nenhum funcionário conseguia lembrar o nome da menina, exceto por um, o jardineiro. Ele a chamava de Isa e dizia que ela falava com as plantas. Ela me dizia que as flores do orfanato estavam tristes e que o jardim só voltaria a florescer quando ela saísse. Pouco após o desaparecimento, o orfanato sofreu um incêndio em seu andar superior. Nenhum laudo oficial foi divulgado. As chamas começaram no quarto 7, mas não havia fonte elétrica e as janelas estavam molhadas por dentro. Após o terceiro envio de fitas, parte da equipe começou a abandonar o projeto.
Um dos editores desapareceu. Ele disse que a menina estava nos cortes, que ela piscava, mesmo quando ninguém estava filmando. Voltamos ao orfanato para registrar o quarto 7 hoje. Ele permanece trancado. Mas do lado de dentro, ouvimos uma voz. Foi a mesma voz das fitas. Ela disse: "Vocês me acham, mas não me veem.